crianças, tudo bem com vocês? Já estamos em agosto. Daqui a pouquinho chegamos no Natal, no Ano Novo, olha só. E esse ano passou tão diferente, né? De uma forma que a gente não está acostumado. Tivemos um ano aí tão diferente. Só pudemos sair de casa lá no início do ano, olha só. E aí depois, nada de sair de casa, de ir para a escola, de ir para a igreja, visitar os amigos, os avós, descer para o parquinho para brincar, nada disso. Que estranho, né? Que ano diferente que a gente teve. Mas que bom, graças a Deus estamos aqui e temos essas ferramentas, né, para poder falar com os nossos amigos, com os parentes, poder continuar tendo as aulas da escola, né, podendo ter as histórias bíblicas aqui através desse canal que a gente pode falar com vocês. Que bom, graças a Deus por isso, né? Então agora chegou o nosso momento do louvor. Vamos aprender uma canção. Se você já sabe, canta comigo. Se você não sabe, vamos aprender agora, tá bom? Vamos lá então louvar ao nosso Deus. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Bem fácil essa canção, né, crianças? Vamos lá cantar mais uma vez? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Amém. Glória a Deus. Que bom, né, crianças, a gente saber que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos livrou do pecado, né, nos perdoou e agora vive em nosso coração. Que bom sabermos disso. Agora, a tia Mical chega com mais uma história. Antes dela, a Beatriz vai chegar com o episódio da Belinha e do Henrique. Vamos ver o que aconteceu nesse episódio. E depois a tia Mical chega com mais um episódio da nossa série bíblica. Tá bom? Tenha uma semana abençoada. Um beijo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver o que aconteceu em mais um episódio de hoje da Belinha e do Henrique? Naquele dia de manhã, o Gabriel tinha chegado na escola muito bravo e com a cara fechada. Até parecia que ele tinha ficado a noite toda de castigo. Henrique chegou no amigo e disse: "O que foi, Gabriel? Você tá com uma cara..." "É o meu irmão. Ele quebrou o videocassete do meu pai e colocou a culpa em mim. Ele disse que eu não tive cuidado e quando a fita não queria sair, eu dei um soco no aparelho." "Nossa, e ele mentiu?" "Claro, e o pior é que meu pai acreditou nele. E agora eu estou de castigo sem televisão e sem computador por uma semana." "Ai, que pena. Eu odeio meu irmão. Nunca mais vou falar com ele. Se eu pudesse, eu..." "Calma, Gabriel. Você vai ver. Logo, logo você vai perdoar ele e vocês vão voltar a ser amigos." "Ah, isso não mesmo. Nunca vou perdoá-lo. Ele vive aprontando comigo. Só porque é mais velho que eu, acha que pode tudo. Aquele bobo." "Gabriel, na Bíblia diz que sempre devemos perdoar." "Não, meu irmão. Eu já o perdoei muitas vezes, mas ele sempre apronta de novo." Mas nós sempre estamos fazendo coisas erradas e entristecendo a Deus. E mesmo assim, ele sempre nos perdoa, não é mesmo?" "Isso eu sei, mas ele é Deus, né?" Mas ele quer que a gente também perdoe aquelas pessoas que nos fazem mal, assim como ele nos perdoa. E além do mais, você tá querendo falar de Jesus para sua família, não tá?" "Sim, eu quero muito que eles aceitem Jesus como Salvador, assim como eu fiz." "Então, pense que essa é uma ótima oportunidade de mostrar para eles que você ama a Deus, o obedece e quer imitar Jesus." Pensando bem, acho que você tem razão. Vou conversar com meu irmão quando chegar em casa e tentar ser amigo dele de novo." "Assim que se faz, amigão."
Então, pessoal, essa foi nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a Tia Mikasa está chegando com mais uma história bíblica da nossa série. Um beijo. Tchau! Oi, oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um domingo estamos por aqui, não é mesmo? Mas nós já cantamos, já louvamos o nome do Senhor nesta manhã com a tia Malca, com esse cântico que nos faz lembrar que Jesus Cristo habita em nós. E agora nós vamos então para a nossa lição bíblica, não é? Mais uma vez, mais uma lição para aprender como nós podemos imitar Jesus. E por falar nisso, vocês viram o que aconteceu com Gabriel? Olha só, dessa vez não foi o Tobias, não foi outra pessoa, mas logo o irmão dele mentiu, enganou e colocou Gabriel numa situação bem difícil, né? Então, a nossa lição de hoje, a nossa lição bíblica, vai nos ensinar como nós podemos imitar Jesus perdoando aos que nos ofendem. Vamos aprender? Para começar, eu quero te perguntar uma coisa. Já aconteceu alguma situação com você que alguém, pode ter sido um amigo da escola, o irmão, a irmã, alguém te chateou, te deixou bem magoado, fez alguma coisa com você que você ficou bem triste? Já aconteceu? Pensa aí, tenta lembrar. Como foi? Muitas vezes, quando isso acontece, a gente quer descontar no outro o que ele fez com a gente, não é verdade? A gente às vezes nem pensa muito bem e já fala, não, mas ele fez isso comigo primeiro. Não, mas ela foi quem me bateu primeiro. Não, mas ela me ofendeu, ela me xingou, você não ouviu? E aí, às vezes, a gente quer descontar no outro aquilo que ele fez, não é? Eu quero dizer uma coisa para vocês, e a nossa lição bíblica de hoje vai nos ensinar isso. Ninguém mais que existiu ou que existe foi mais magoado e ofendido e humilhado do que Jesus. Será? O que será que ele fez? Vamos aprender? Vocês se lembram que na nossa lição, domingo passado, nós vimos que Jesus foi preso? Ele foi pego pelos soldados romanos e foi levado. Os discípulos não foram com ele estava sozinho agora. E então, Jesus foi preso e levado por esses soldados. Olha só. A Bíblia conta que Jesus sofreu tanto, ele foi tão humilhado por aqueles homens, foi tão maltratado. Eles ficavam chutando Jesus pelas costas, por todos os lados, batendo em Jesus e ficavam até falando, adivinha quem te bateu, adivinha quem te chutou. Olha só, crianças, Jesus foi muito humilhado, foi muito maltratado. Imaginem só como Jesus se sentiu, sendo tão maltratado daquele jeito, sendo insultado, sendo xingado, ofendido o tempo todo. Naquela noite, Jesus passou a noite toda sendo torturado, sendo maltratado por aqueles homens, aqueles soldados, e no dia seguinte resolveram levar Jesus até o governador, para ele decidir o que seria feito com Jesus. Quando o governador Pilatos conversou com Jesus, ele viu que ele não tinha feito nada para merecer a morte. E aí ele queria libertar Jesus. Ele então falou para as pessoas, não, ele não fez nada para merecer morrer. Mas as pessoas, a multidão, os líderes judeus, ficavam gritando, crucifica ele, crucifica! Eles não queriam libertar Jesus. Na festa da Páscoa, era comum eles libertarem uma pessoa que estivesse presa. E o povo é quem decidia quem daqueles presos deveria ser solto. E naquela época, naqueles dias, lembram que Jesus estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos? Lembram que foi nessa semana que aconteceu tudo isso? Naquela ocasião, tinha um preso, um homem que estava preso porque ele tinha matado uma pessoa. E aí, as pessoas sabiam, era Barrabás o nome dele, e aí o Pilatos, o governador Pilatos, falou para o povo. Falou, bom, a gente tem o costume de soltar alguém, então vocês vão decidir. Quem vocês acham que a gente deve libertar? Vai ser Jesus ou vai ser Barrabás? Crianças, imaginem que Barrabás, ele tinha cometido um crime, ele tinha matado uma pessoa. Jesus não tinha cometido crime algum, mas a multidão, as pessoas, gritavam ferozmente. É Jesus! Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás! Soltem Barrabás! Eles não queriam que Jesus fosse liberto, eles queriam que Barrabás, um real criminoso, fosse liberto. Olha só, o governador Pilatos, vendo toda aquela gente gritar daquele jeito, resolveu então soltar Barrabás e prender Jesus. E aí ele ordenou que os soldados açoitassem Jesus, que dessem umas chicotadas nele. Jesus foi então levado para o pátio do palácio e lá, crianças, ele foi muito, mas muito humilhado e maltratado. Nós já ouvimos essa história aqui, não é mesmo?
Jesus foi muito humilhado. Eles colocaram, depois de muito tempo chicoteando Jesus, colocaram uma capa vermelha em Jesus, uma coroa de espinhos, e eles ficavam falando: você não diz que é o rei dos judeus? Olha aí, um rei tem que ter vestimentas de rei. E aí ficaram debochando de Jesus e zombando dele daquela forma. Jesus foi muito humilhado, crianças. Imaginem só, imaginem o sofrimento de Jesus, a humilhação, tudo que ele estava sentindo nessa situação. Imaginem só. Depois de sofrer tudo isso, crianças, Jesus ainda teve que carregar uma pesada cruz, como nós já vimos, e andar muito tempo carregando essa cruz, até chegar num lugar chamado Gólgota. E lá eles prenderam a cruz, bateram os pés de Jesus e as mãos para ficarem presas na cruz e crucificarem Jesus. As pessoas que passavam por ali riam de Jesus e zombavam dele e falavam: mas ele não dizia que era tão poderoso? Por que ele não desce dessa cruz? Os líderes dos judeus, os chefes, falavam assim: ele salvou a muitos, ele curou, fez milagres, salvou muita gente, então por que agora ele não se salva? Se ele fizer isso, a gente acredita nele, que ele é o rei dos judeus agora mesmo. Olha só, crianças, ficavam zombando de Jesus, ficavam rindo, caçoando dele. E será o que Jesus fez? Será que Jesus queria se vingar daquelas pessoas? Será que ele estava com o sentimento de devolver tudo aquilo que eles estavam fazendo para ele? Sabe qual foi a resposta de Jesus para tudo aquilo que eles estavam fazendo, para aquela zombaria toda? Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse foi o pedido de Jesus, isso foi o que ele falou. Olha só, muito diferente do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia esperar de alguém que foi tão ofendido, tão humilhado, não é verdade? Muitas vezes a nossa atitude é pensar: não, tudo bem, não vou xingar de volta, eu não vou ofender, não vou dar uns tapas aqui, mas pelo menos eu não vou falar nada. Ele que não venha para falar comigo. Eu vou ignorar porque eu não quero nem saber dele. Muitas vezes a gente faz assim, não é verdade? Com essa atitude de Jesus, ele nos ensina o perdão. E se nós queremos ser imitadores de Jesus, nós também podemos perdoar, porque ele perdoou. Olha só, assim como ele perdoou, nós também podemos perdoar aqueles que nos ofendem. A Bíblia nos ensina isso, a oração que Jesus nos ensinou nos fala disso, que assim como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Olha só, crianças, Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor e é aquele que a gente tem que procurar imitar, obedecer e servir. Então, que esta lição de perdão nos ensine, nos mostre que assim como Jesus perdoou, nós também devemos fazer. Quando nós nos sentirmos magoados, ofendidos, que a gente lembre que Jesus perdoou. Ele perdoou aqueles homens, aquelas pessoas que estavam fazendo coisas tão horrorosas com ele. E ele perdoou. Então nós também devemos fazer. Vai ser difícil? Nossa, tia Mical, vai ser muito difícil. Tem dia que vai ser muito difícil mesmo. Mas vocês se lembram? Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós podemos contar com a ajuda dele. Deus é o nosso ajudador. Então nós podemos contar com a ajuda dele para nesses momentos difíceis que a gente tiver que perdoar, a gente pedir a graça dele. Pedir muitas vezes. A Bíblia diz que nós temos que pedir muitas vezes e exercitar o perdão muitas vezes, crianças. Então, se de uma vez você não conseguiu, você tenta mais um pouco, você ora mais um pouco, pede a Deus que te ajude e Ele vai te ajudar. Uma coisa é certa, quando a gente perdoa, a gente está imitando Jesus. Quando a gente exerce o perdão, a gente está sendo imitador de Jesus. E eu tenho certeza que você quer ser, não quer? Eu também quero ser. Então eu vou me esforçar, eu vou pedir a ajuda de Deus, porque sozinha a tia Mical não consegue, sabia? Achar que eu sou boazinha, que eu sou ótima para perdoar, a gente não consegue. Aquela mágoa, aquela feridinha da ofensa vai crescendo no nosso coração se a gente não pede ajuda a Deus. Mas quando Ele nos ajuda, quando a gente pede e abre o nosso coração para Ele nos ajudar, a gente consegue perdoar. Então, assim como Jesus perdoou, nós também devemos e podemos perdoar. Amém? Vamos agora relembrar o nosso versículo? Nas duas últimas aulas nós aprendemos com vocês, as crianças, o versículo dessas últimas lições.
Hoje nós vamos relembrar este versículo com o Henrique, que vai falar aqui. Quando o Henrique estiver falando aqui, você fala aí da sua casa também, para você ir memorizando esse versículo, guardando na mente e no coração. Vamos lá? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Que coisa boa, Henrique, ver você falando desse versículo. E olha, eu te achei bem grande, viu? Meu Deus do céu, vocês estão crescendo muito, já faz tanto tempo que a gente não se vê, não é? Oh, meu Deus. Foi muito bom ver você falando desse versículo, Henrique. Que Deus te abençoe, você e sua família, viu? Vamos falar mais uma vez. Vamos, crianças, junto com o Henrique, vamos falar? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Amém, crianças, que possamos ter sempre o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, como diz a palavra do Senhor. Esse vai ser o nosso exercício todos os dias, não é? E agora, para encerrar esse momento da nossa manhã, da nossa lição bíblica, nós vamos orar com a Sabrina, tá bom? A Sabrina vai orar, você e da sua casa também ore junto com ela e vamos agradecer ao nosso Deus por essa semana e pedir as bênçãos dele para essa próxima semana que começa. Vamos lá? Oi pessoal, hoje eu vim aqui para orar com vocês e agradecer e pedir ao Senhor por muitas coisinhas. Então vamos lá. Senhor meu Deus, eu peço para que abençoe o dia de hoje. Eu peço para que abençoe as pessoas que gravou a aulinha, que é a tia Mical, a tia Malca, a tia Lu, a Bibi, que sempre está aí ajudando, né, para fazer os vídeos. Eu peço também para que abençoe os pastores que sempre estão fazendo o culto, né, que estão dando a palavra. Eu peço também para que abençoe as famílias, que deem paz na casa dela, que eles sempre possam estar em comunhão. Peço também para que abençoe as irmãs Dila e Júlia, para que cure elas, que elas possam voltar para a casa delas e ficar com a família, poder abraçar, ficar juntinho, sem esse corona aí. Eu peço para que o Senhor cesse essa pandemia, essa quarentena. Peço também para que abençoe todos que estão nos hospitais e amém. Amém, Sabrina. Que coisa boa ver você orando. Tá tão grande também. A tia Mical tá com muita saudade. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, viu? E a sua semana também. Assim como a Sabrina orou, né, por as pessoas que estão enfermas, a Dilamar, a Júlia, minha mãe, eu quero pedir que você coloque nas suas orações, tá bom? Durante a semana, a nossa irmã Dilamar tá no hospital, tá internada, né? E precisa das nossas orações, crianças. Deus, Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir. Nós sabemos que Ele pode curar na hora que Ele quiser. Nós sabemos que Ele permite muitas vezes as enfermidades, as dificuldades, para que quando a cura aconteça, para que quando a solução do problema chegue, o nome dele seja glorificado, tá bom? Então, que você se lembre disso. Nosso Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Então, quando você for orar durante essa semana, peça pela vida da nossa irmã Dilamar, da nossa querida Dilamar, da minha querida mamãe, tá bom? Que você peça a Deus por ela, pela saúde delas, para que Deus restaure completamente a saúde e elas fiquem livres desse vírus. Sabe para quê? Para o nome de Jesus ser glorificado. Porque Ele quer que nós clamemos e Ele pode fazer esse milagre. Então, nós vamos orar e confiar que tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua semana e te dê um domingo bem alegre e bem abençoado. Um beijo da tia Mical e fiquem com o vídeo da tia Lu. Não deixem de ver o vídeo da tia Lu, tá bom? Um beijo pra vocês, até domingo que vem.